Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thaís Gomes. Vou fazer um vídeo agora, um compilado de vídeos agora explicando pra vocês o São Paulo Fashion Week, que foi um evento de moda que aconteceu 3 semanas atrás no Brasil, e foi um evento de moda que chamou muita atenção do mundo inteiro pela diversidade que o Brasil tem quando se trata de moda. Então vamos lá, eu tô fazendo um vídeo agora 3 semanas após o São Paulo Fashion Week, porque o São Paulo Fashion Week ele é muito diverso, ele traz uma diversidade muito grande e uma interpretação assim, onde eu tenho que parar e interpretar cada modelo, cada estilista de uma forma. Modelo não, estilista. Que eu tenho que pegar e interpretar cada estilista de uma forma e assim, e cada interpretação ela tem que ser única, sabe? Eu não gosto muito de comparar a moda, não tem como comparar a moda do Brasil com a moda do exterior, é completamente diferente a moda do Brasil com a moda do exterior. Então eu tive que esperar passar, né? Inclusive o São Paulo Fashion Week, quando ele iniciou, tava terminando o Paris Fashion Week. E assim, eu tava completamente vidrada no Paris Fashion Week, sabe? Eu tava completamente assim, sabe? A minha atenção tava toda ali. Então assim, eu tive que parar, ter 3 semanas, respirar, pra depois me aprofundar no São Paulo Fashion Week. E assim, São Paulo Fashion Week, eu não tenho, assim, no longo dos percursos vocês vão entender que São Paulo Fashion Week a gente não tem palavra para descrever o São Paulo Fashion Week, sabe? É uma representatividade muito forte do que é o Brasil, e sabe? E do que é a moda do Brasil. Porque o Brasil, quando a gente fala de moda, a gente não fala assim de moda só uma coisa assim, sabe? Só do alto escalão. Ela fala de uma coisa assim, muito ligada à personalidade da pessoa. E a gente sabe que o Brasil, ele tem essa coisa do eu sou muito encarnado em si mesmo. Não importa a classe social da pessoa, sabe? Não importa se a pessoa é rica, não importa se a pessoa é pobre, não importa se a pessoa é negra, branca. O Brasil, ele traz essa coisa assim do eu sou, de sempre deixar explícito quem ele é. E o São Paulo Fashion Week, ele não é nada mais, nada menos do que isso, entende? Aí eu venho trazendo pra vocês, eu vou fazer um compilado assim de 10 vídeos sobre o São Paulo Fashion Week e do que ele tem pra agregar no nosso mundo e no nosso cotidiano. Inclusive, eu não sei se me engano, mas agora tá passando o COP30, então assim, a gente tem assim estilistas que assim, tem muito pra falar, muito pra ensinar pra quem tá lá fora. E vamos lá. Primeiro a gente começa o São Paulo Fashion Week com o João Pimenta. Então assim, senhoras, senhores, o que foi o João Pimenta? João Pimenta, ele é dos maiores estilistas que a gente tem no ramo masculino da moda do Brasil, sabe? Então é uma honra começar o desfile do São Paulo Fashion Week com João Pimenta, sabe? Quando eu vi que ia ser o João Pimenta que ia começar o desfile, eu tô acompanhando, eu tô iniciando no mundo da moda já tem 4 anos, então assim, tem 4 anos que eu acompanho o João Pimenta, e assim, quando eu vi esse desfile eu falei, gente, não tem como, sabe? Ele, pra mim, ele é o maior, quando se trata de alfaiataria masculina, pra mim ele é o maior, assim, sabe? É a melhor marca que se tem, assim, como uma representante. E ele, nesse São Paulo Fashion Week, ele me deixou sem palavras, porque primeiramente o desfile foi numa biblioteca, né? Então, assim, ele já trouxe já como representação, vocês vão perdoar, mas eu moro num apartamento e é o meu primeiro andar, e logo embaixo tem um ponto de ônibus. Então vamos lá, então assim, o João Pimenta, ele trouxe uma representatividade tão forte quando se trata de alfaiataria, que ele, primeiramente, ele começou numa biblioteca, sabe? E não há nada mais representativo pra nós do que a nossa literatura. Então assim, surreal o desfile do João Pimenta. Vi uma coisa de flauta, sabe? E assim, eu pensei no início, sabe? Qual a utilização da flauta? O que ele vai querer trazer com o uso da flauta? E, gente, ele entregou tudo. Quando ela tava lendo Luiz de Camões, ela tava falando sobre semideuses. E quando eu vi o desfile do João Pimenta, a alfaiataria, os modelos, o jeito que ele selecionou, pareciam assim, manequins, assim, semideuses. Foi maravilhoso quando eu parei pra ver o desfile do João Pimenta. Foi de cair o queixo, sabe? E começar com um poema brasileiro, assim, sabe? Gente, abrindo o São Paulo Fashion Week com o João Pimenta, declarando um dos poemas, um dos melhores, assim, um compilado de poemas que eu acho que teve, Macunaíma, sabe? Então, assim, sabe, foi assim, se você tava focado muito em Paris Fashion Week, pá, um copo de água na sua cara e ó, foca aqui, meu amor, que aqui é Brasil. Então, assim, ele já veio já começando o São Paulo Fashion Week com um tapão na cara, ó, Brasil, Brasil. Então, assim, eu amei o desfile do João Pimenta, foi maravilhoso. E assim, foi uma representação viva dos semideuses do que representava os poemas de Luiz de Camões. E o corte, gente, eu esqueci de falar, já ia perdendo um fio da meada, porque assim, eu vou falando, eu sou apaixonada.
E alfaiataria masculina, assim, é minha paixão. Eu gosto muito de couro, sabe? Quando eu falo, assim, de homem usando roupa, eu penso muito em couro, sabe? E o João Pimenta... Não. Couro não. Perfeito, com as calças balonetes, sabe? Quando eu vi, sabe, as pegadas das calças balonetes, parecia uma coisa meio sumô também, sabe? Que sumô não, kimono, sabe? Parecia que ele tinha uma inspiração assim, meio kimono, sabe? Eu senti uma coisa assim também. E maravilhoso. A alfaiataria maravilhosa. Nada como João Pimenta pra abrir o São Paulo Fashion Week, dando, tipo, Brasil, né? Acorda. Com, assim, um poema de Luiz de Camões, Macunaíma. E, assim, hello. E, assim, foi maravilhoso o desfile do João Pimenta. Seguindo o desfile do João Pimenta, a gente tem Glória Coelho. Eu vou falar pra você quem foi Glória Coelho nesse desfile de São Paulo Fashion Week. Gente, a Glória Coelho, ela começou o desfile... Começou não, o desfile dela foi introduzido dentro de um vagão de metrô, sabe? Ela pegou o desfile dela e colocou dentro de um vagão de metrô. Ou seja, ela pegou o público masculino. Eu tô focada no João Pimenta. Ela pegou o público e enfiou dentro de um vagão de metrô. Então ela introduziu, ela aprofundou o público nas roupas que ela estava vestindo, no que ela queria representar. E com isso eu senti uma coisa muito urbana, sabe? Esse desfile que ela fez, que a Glória Coelho fez no São Paulo Fashion Week número 60, eu senti uma coisa muito urbana, sabe? Eu senti que ela quis dar uma representatividade, trazer uma representatividade da moda no meio urbano, sabe? Introduzir a moda dela, a alfaiataria no meio urbano. E assim, foi fenomenal, fenomenal. Não tenho as palavras para descrever o que a Glória Coelho fez, porque assim, ela trouxe uma pegada um pouco fechada, sabe, um pouco assim, sabe, com o uso das luvas, assim, eu não vi, eu acho que eu não vi uma modelo sequer, assim, usar uma luva cano alto, uma luva enorme, assim, sabe, uma coisa assim, bem introdutiva. Eu não vi essa coisa, sabe, trazendo assim um toque assim, bem contemporâneo, bem questionador, sabe, uma coisa bem assim, bem pesada. Diria que hoje, esse ano, a Glória Coelho, ela resolveu ser um pouquinho pesada no jeito que ela queria se expressar nesse São Paulo Fashion Week. E assim, pesada, urbana e muito contemporânea. Então assim, depois da gente sair do João Pimenta, com essa coisa que esse puxar a gente lá de Paris, que ele puxou a gente de Paris e trouxe pro Brasil, aí vem a questionadora Glória Coelho com desfile no metrô. Foi maravilhoso, maravilhoso. Falei, uau, o que é aquilo? Assim, sabe, tipo, não sei. Foi maravilhoso. Aí em seguida a gente tem o Ronaldo Fraga. O que foi o Ronaldo Fraga nesse desfile de São Paulo, um Fashion Week? Gente, o Ronaldo Fraga, só pra vocês entenderem, ele tava sem fazer moda há um tempo. Ele tinha parado, ele tinha casado, ele casou. E ele deu um tempo, assim, sabe, de São Paulo, um Fashion Week. E inclusive, ele não participou no último desfile, do número 59. E assim, sabe, quando ele voltou esse ano, sabe, o Ronaldo Fraga, ele simplesmente foi o que ele quis mostrar dele mesmo, sabe? Ele trouxe essa coisa dele, ele trouxe a personalidade dele pro desfile, mas ele fez, assim, uma puta sacanagem. O Ronaldo Fraga, vocês vão me perdoar, mas ele fez uma puta sacanagem. Aí você me fala, que puta sacanagem ele fez? Gente, Milton Nascimento, ele roubou, foi uma roubalheira. Assim, tô brincando. Mas assim, sabe, eu sou mineira. Eu tô falando isso porque eu sou mineira, sabe? Eu sou mineira, eu sou raiz, eu sou Belo Horizontina. Quando eu vi o desfile do Ronaldo Fraga, eu falei, pô, você tá roubando, sério mesmo. Porque assim, em vez de eu levar você pra um lado crítico, você tá me puxando pro lado emocional. É isso que você quer? Mas assim, foi maravilhoso o desfile, sabe? Quando eu vi as roupas do Ronaldo Fraga, parecia que ele tava assim, sabe? Parecia que ele tinha pegado é como se as roupas eram telas em branco e ele pegava e ia desenhando assim, sabe? Desenhando, sabe? Eu vi os desenhos assim, não era uma coisa assim costurada, era uma coisa assim, era como se as roupas dele fossem uma tela de, assim, sabe? Uma tela de pintura de parede. Foi surreal. E ele veio com uma representação tão forte do Milton Nascimento que não tem como assim, poxa, você tá roubando. Você, ao invés de você tirar meu lado crítico, você me puxou pro lado emocional, porque ficou incrível, ficou assim, eu não tenho como falar, assim, não tem como se criticar. Porque Milton Nascimento é uma coisa que você não critica, sabe? Você tá roubando, sério mesmo. Assim, foi um jeito maravilhoso. Foi surreal ele voltando pro São Paulo Fashion Week, assim, da melhor forma possível, sabe? E quando eu vi os desfiles do Ronaldo Fraga, eu me senti muito nos passeios que eu fazia no museu o Museu Abílio Barreto, sabe? Um dos melhores museus de Minas Gerais.
E quando eu vi o desfile, eu senti uma profundidade, sabe? Ele trouxe essa coisa de museu mineiro também. Gente, eu senti muito Minas Gerais quando eu vi o desfile do Ronaldo Fraga, sabe? Assim, você que é mineiro, se você estivesse lá, você ia assim, se sentir bem representada. E foi o que eu vi, sabe? Não tem como. O Brasil, quando se trata de moda, é o Brasil. Então, assim, maravilhoso. Foi uma volta exemplar. E lembrando que ele trouxe muito da personalidade. Ele foi, assim, eu acho que ele foi um dos estilistas, né? Porque muitos estilistas, eles trazem representatividade. Mas o Ronaldo Fraga, ele tem uma personalidade mineira, sabe? Não é simplesmente eu vou representar o nicho do que eu tô. Eu sou assim, sabe? E esse sou eu. E eu senti uma coisa do, sabe, quando ele faz o desfile dele, ele trazer a personalidade dele, sabe? Não é igual o João Pimenta, ele trouxe uma coisa assim, sabe? Quando ele falou dos museus, quando ele falou dos poemas dos semideuses, quando ele mostrou muito da alfaiataria, por que a alfaiataria brasileira masculina é surreal. Assim, o João Pimenta, ele trouxe um conceito, sabe? Ele puxou um conceito. E, assim, o Ronaldo Fraga, ele não puxou um conceito, ele é o conceito, sabe? Ele é Minas. Então ele pôs ele mesmo ali. É como se você tivesse visto vários Ronaldos Fragas desfilando, sabe? E se você seguir ele no Instagram, você vai ver. Poxa, você é mineiro puro. Não tem condição. Da próxima vez você inicia o desfile com pão de queijo. Porque assim, Minas é você, rapaz. E você, assim, tanto você quanto o Milton Nascimento. Assim, surreal, surreal. Então vamos lá. Tá vendo? Puxou meu lado emocional. Por isso que eu falei, ele roubou nesse desfile. Aí depois do Ronaldo Fraga, a gente tem Flávia Aranha. Gente, o que foi Flávia Aranha nesse desfile de São Paulo Fashion Week? Sabe? A gente tá passando pela COP30 e assim, a COP30, ela puxa o Brasil inteiro, o mundo inteiro pros olhares assim, do Brasil. E quando se trata muito de ecologia, né? O que a gente tem que pensar lá na frente sobre o mundo, sobre o planeta. E Flávia Aranha, ela como sempre... Gente, você não vê isso em desfiles internacionais, sabe? Flávia Aranha, ela trouxe uma coisa... ela trouxe uma representatividade do que é, sabe, reciclagem, do que é ecologia. E você fazer isso numa vestimenta, numa estilista, numa alfaiataria de alto nível, isso é outra coisa, sabe? Isso, assim... É por isso que eu falo, o Brasil, ele é questionador. Assim, e é óbvio que o Brasil ia trazer esse lado questionador para os desfiles. Sempre, sempre o São Paulo Fashion Week, sempre, sempre, sempre vai ser questionador. Gente, não adianta. Eles usam a moda também como uma forma de expressão, sabe? E expressão, ela é tudo. Não é só, assim, você falar sobre a alta costura. E quando eu falo expressão, assim, claro, né, que eu tenho amigas que, assim, adora, assim, sabe, se separar do nicho, o que é rico, o que é pobre, mas o Brasil não tem isso, sabe? É questionador. Ele sempre vai caçar o eu sou dentro dele. Então, vamos lá. Flávia Aranha, ela veio com essa representatividade muito forte de ecologia. E pra fechar a minha interpretação agora desses 4 vídeos, desse compilado que eu vou fazer de 10, com 4 estilistas, tinha que ser com a Flávia Aranha, porque foi fenomenal. Gente... O que é a alfaiataria, sabe? Minuciosamente detalhada, sabe? E é diferente da Glória Coelho, né? Que a Glória Coelho, ela foi a segunda estilista a apresentar no São Paulo Fashion Week. Mas a Flávia Aranha, ela foi diferente porque, assim... A Glória Coelho, ela trouxe uma coisa meio urbana, sabe? Ela trouxe uma coisa, assim, um pouco mais, assim... meio, eu não diria ríspida, porque senão se a Glória Coelho ver, ela vai falar... Poxa, assim também, né? Mas, assim, eu não diria ríspido, né? Porque moda nunca foi, assim, uma coisa tão ríspida. A gente tem que deixar claro, e inclusive não tão claro, porque o próximo estilista do próximo vídeo é o Forca, então assim, não tem condição. É ríspido mesmo, tá? É cultura, é moda, e assim, se eu quiser ser uma pessoa completamente oposta do que eu fui, eu vou ser. Mas o Forca não, ele tem uma pegada assim mesmo, sabe? Eu acompanho ele há uns 2 anos e o Forca sempre foi Forca, eles sempre deixam a marca deles registrada quando eles fazem roupa. E a Flávia Aranha, ela trouxe essa delicadeza, sabe? Ela trouxe essa fineza na alta costura. E foi fenomenal. Fenomenal. Assim, maravilhoso. Pra fechar com Flávia Aranha, com o COP30, com uma pegada maravilhosa, assim, surreal. Surreal. Inclusive, as roupas da Flávia Aranha não seriam roupas, assim, sabe? De um nicho só específico quando eu fosse sair. Eu ia pegar as roupas delas, eu ia fazer um piquenique, eu ia no shopping,
sabe? Eu ia para um evento super chique também, super indicaria a Flávia Aranha, então ela foi perfeita. E assim, eu vou fechar o vídeo agora, sabe, com a Flávia Aranha. Fiquem ligados, inscrevam-se no canal, porque eu vou falar dos outros estilistas que foram um babadeiro, não tem condição. A gente tá falando do Brasil, então vai ser babadeiro, de qualquer forma, vai ser sempre questionador. Então se inscrevam no canal e fiquem espertas para as próximas publicações. Tchau!